Boa tarde, gente. Com alegria, estamos aqui iniciando esta conversa. Vocês sabem que essa conversa está nos marcos da 20ª edição do Fórum Social Mundial. Este ano, 2021, fórum virtual, né? Como tudo, boa parte das atividades tem sido, menos para boa parte da classe trabalhadora que tem que trabalhar, não tem jeito, não é isso? Mas nós estamos iniciando aqui, então, uma oficina proposta pela CUT do Rio Grande do Sul, que ela tem uma pretensão muito grande, essa oficina, a pretensão de examinar a perspectiva do trabalho, né? Qual é o futuro do trabalho? Porque nós vamos observar durante o painel que a crise já estava instalada, o emprego já vinha derretendo, a participação da indústria no PIB no Brasil já vinha caindo de forma assustadora. Seguramente o Rafael vai entrar nesses assuntos, eu vou apresentá-lo na sequência. Mas eu queria dar as boas-vindas para vocês, tá? Dizer que Porto Alegre, para variar, continua igual, com Covid e sem Covid, está um calor muito grande aqui. Todos vocês que participaram em algum momento de um Fórum Social Mundial sabem que a marca do fórum é o calor de Porto Alegre, é um calor bom para a gente conviver, debater, protestar, aperfeiçoar as redes de solidariedade e as redes de relação da classe, né? Esse é o objetivo do fórum. Eles nunca entenderam. E nós também nunca entendemos direito o que o Fórum Social, o Fórum Econômico de Davos produziu de útil para a humanidade. Até hoje a gente se pergunta, o que o Fórum Econômico produziu de útil, né, para a sociedade? Mas isso aí nós vamos examinar no final, no último bloco aqui. O importante é que esse tema do trabalho é um tema que nos desafia. Como nós somos sindicalistas, e acredito que quem vai acompanhar, está acompanhando, vai chegar para acompanhar o debate aqui, são sindicalistas, na sua grande maioria, essa tem sido a principal preocupação. Obviamente, com o tema da vacina já, com o tema do auxílio emergencial, que no Brasil, e todo mundo, cumpre um papel extraordinário para poder não matar o povo de fome, porque, afinal de contas, está muito difícil a situação. E a gente está tentando se defender aqui do jeito que dá. Mas vamos parar, portanto, para examinar a perspectiva do trabalho. O Covid um dia vai passar, né? O corona, como todas as moléstias que afligiram a humanidade em algum momento, a ciência deu um jeito de colocá-lo de volta a partir do estudo da ciência e do medicamento, né? Aqui a gente sabe que o ritmo vai ser muito lento por conta da irresponsabilidade do governo. Por isso que nós estamos nessa agenda do fora Bolsonaro. Está matando o nosso povo de fome e está matando o nosso povo com a peste, com a epidemia, na medida que ele foi irresponsável, portanto, é um presidente genocida. Mas eu não quero tomar conta do debate aqui, nós já estamos aqui com a Nelsa aqui na sala, eu quero apresentar a Nelsa, pode botar a Nelsa ali no quadro. A Nelsa, eu sei que ela chegou correndo da cooperativa, estava trabalhando até agora, né? Ela não vai falar agora, só quero apresentá-la. Ela estava cuidando das atividades da cooperativa, da Univens, da Justa Trama. Obrigado por tu estar aí, Nelson. Respira um pouco, tu não vai começar falando, vai ser a segunda a falar, tá bem? Botar na tela aqui o Rafael do TID, o Rafael, nosso companheiro, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, de longas lutas, conhecido, guerreiro, né? E agora tem a responsabilidade de conduzir um equipamento que o movimento sindical construiu, chamado o TIDS, o Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, né? Portanto, um homem que é da classe, né? Não é um intelectual de fora, ele é um trabalhador metalúrgico que ousou ajudar a elaborar para oferecer alternativas, né? Para a gente não debater só em cima de chutes ou suposições, mas poder fundamentar o que a gente diz, o que a gente fala. E nós temos uma terceira convidada, que é a Karine. Eu não vou poder botar a Karine agora aqui no ar, pelo seguinte, porque a Karine acabou de me informar que deu um problema no carro dela. A Karine é motorista de Uber, né? E ela é secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores por Aplicativo, o Sintralp. Aqui no Rio Grande do Sul tem um sindicato de base estadual que está se organizando. Mas ela me prometeu que assim que ela conseguir contornar o problema do carro, ela entra aqui para dar uma palavrinha para a gente, tá bem? Então, bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. E eu queria, de pronto, então, convidar meu companheiro Rafael para você, 10, 12 minutos, dar uma caracterizada, o que o ITID, o que vocês estão avaliando sobre em que condição
vai se movimentar o mundo do trabalho, o mercado do trabalho, o emprego. Tem emprego, o emprego é um paraíso sem porta, emprego decente, podemos falar em emprego decente, em que condição, enfim, é contigo, meu companheiro. Bom, Claudir, companheiros da CUT aí do Rio Grande do Sul, amigos, amigas que estão nos acompanhando, é um prazer estar mais uma vez contribuindo com os debates que tem a ver com o futuro da classe trabalhadora, o futuro da representação sindical, o futuro da cidadania do nosso país, né? Porque, evidentemente, que o trabalho e as condições em que a gente lida no dia a dia com os trabalhadores, nas mais diversas atividades econômicas no país, é isso que determina a qualidade, a soberania e o quanto esse país pode exercer aquilo que todo mundo almeja, que é a felicidade, né? A felicidade do seu dia a dia, de cuidar da família. Isso é necessário e é fundamental que a gente discuta o tema do trabalho, o tema do desenvolvimento e o tema do futuro. Nós estamos numa pandemia, né? Uma pandemia dura. Nossa geração não tinha vivido coisa semelhante do que estamos vivendo hoje. Uma pandemia muito mal gerida aqui no Brasil por parte do governo federal, pessimamente gerida. As pesquisas de opinião, felizmente, já parte da população brasileira já percebe o quanto que o presidente atual foi genocida, imprudente, infeliz. Bom, tudo que é na verdade, esse governo significou na forma de lidar com uma questão muito séria, que desde os seus primeiros indícios, já deveríamos ter construído uma aliança nacional, uma frente nacional, juntando todas as forças que querem o bem do Brasil, num modelo eficaz, efetivo, de lidar com a pandemia. Como agora, nesse estágio atual, a vacinação é a efetividade da pandemia. E o Brasil é o único país que iniciou a vacinação com o ministro da Saúde praticamente xingando, né? Lamentando, porque não era a vacina indiana da AstraZeneca que eles escolheram, mas foi a Coronavac, que é uma vacina que foi peneirada aqui pelo governador de São Paulo. Quer dizer, difícil. E o período de pandemia, no que se refere ao trabalho, ele nos trouxe novidades, acelerou tendências que nós temos que lidar. O home office, implementado nesse período, as ferramentas de comunicação, de formação, a ferramenta que nós estamos utilizando para fazer esse debate aqui com os companheiros do Sul, e eu aqui na sede do TID, em outra oportunidade, talvez fosse o caso de viajar até o Sul, né? A demanda certamente seria por aí, mas agora não. Estou aqui conversando da sede do Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento com vocês, por uma ferramenta que está sendo efetiva, está sendo usada, está aumentando a produtividade do trabalho no Brasil e a produtividade da gente exercer o nosso papel de organização, de luta. É só vermos as entidades sindicais. Nosso sindicato de metalúrgicos do ABC fez assembleia de campanha salarial virtual, fez as consultas virtuais, assembleias de acordos coletivos também, consulta e assembleia de deliberação virtuais, fez o seu processo eleitoral virtual com aceitação, com o resultado sendo entendido como positivo por todos os trabalhadores que participaram. Enfim, a pandemia acelerou uma tendência que estava sendo trabalhada e a tecnologia já estava em condição de suportar esse período. E penso que muitos trabalhadores que acabaram trabalhando em home office, e as pesquisas mostram, pesquisas que eu tive acesso, na Ford mesmo, que é a empresa que eu trabalhei até 2019, uma parte significativa, majoritária dos trabalhadores que puderam trabalhar em home office, preferem continuar trabalhando em home office, achando ideal trabalhar 1 ou 2 dias presencial por semana e os demais dias em casa. As consultas médicas, telemedicina, também ampliou nesse período.
O comércio virtual se ampliou nesse período. As ferramentas que dão segurança, toda essa parafernália tecnológica, digital, também está aumentando o emprego. Para contra-ataque cibernético, contra-ataque virtual, as empresas de segurança digital. Portanto, a pandemia, nós temos que superá-la para podermos conquistar de novo uma normalidade nas relações e perseguir o crescimento e o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico está acontecendo com essas ferramentas, isso é um desenvolvimento econômico, um novo tipo de desenvolvimento econômico, mas é preciso ter o crescimento. Tem setores que estão bastante impedidos de trabalhar com normalidade, especialmente aqueles setores ligados à cultura, ligados ao turismo, ligados ao convívio humano, né? Que qualquer nível de aglomeração não é bem-vinda com a pandemia no estágio que está. Então, o crescimento acaba sendo depreciado nesse período. Portanto, é importante vencer a pandemia. Agora, a pandemia deixa uma aceleração de certos modelos de trabalho que não voltarão à fase anterior, permanecerão. E o contato do movimento sindical, das nossas forças populares, que lutam por cidadania, será um desafio para nós. Junto com a telemedicina, por um lado, você tem o ensino à distância. Nós estamos lutando para que as aulas não voltem à normalidade presencial por conta dos riscos. Mas isso não significa não ter aula. Significa você criar os meios, até no ensino básico, do ensino chegar às pessoas. De deixar uma nova cultura de aprendizado para as crianças, para os jovens, para as pessoas em fase adulta nas universidades, nas faculdades, nos ensinos técnicos. Portanto, tudo isso são tendências que aceleraram e que vão mudar de maneira, na minha percepção, Claudir e companheirada, positiva, porque isso acelera a produtividade no trabalho, isso acelera resultados para o país. E o país vive numa economia mundial muito competitiva. E o país vive um momento dramático da sua competitividade. Vide o momento agora de várias empresas deixando o país, empresas produtivas, instaladas aqui algumas há séculos, como é o caso da Ford, 102 anos, outras mais recentes, algumas inclusive digitais, que vieram para o mercado brasileiro e deixaram o país nos últimos 5 anos. O investimento direto estrangeiro caiu no Brasil 50% do que era em 2012, 2013, e há um desinvestimento produtivo e industrial no país. A decisão da Ford, ela é um perigo de se tornar uma tendência no setor automotivo, não em todo ele, evidentemente, mas já vinha acontecendo na indústria de máquinas, na indústria eletrônica, na indústria de peças, uma transferência exponencial de produção para outros países. O conteúdo local, nacional de peças dos carros produzidos hoje no Brasil tem caído ano a ano, né? Tanto que na época do Inovar Alto, nós estávamos discutindo no governo Dilma a ideia do inovar peças, rastreabilidade, implementação de conteúdo nacional, para vencer uma barreira da internacionalização da produção automotiva no país. Nós não conseguimos implantar esse processo, o Inovar Alto acabou, e muito pouca coisa aconteceu do Inovar Alto para cá nesse setor, muito pouca coisa. E a aceleração da eletromobilidade no Brasil é algo que está parado. Já parou no governo Temer e está parado no governo Bolsonaro. E o país segue tendo uma capacidade instalada de mais de 5 milhões de produção e um mercado 2,2 no Brasil. Portanto, a capacidade é mais que o dobro do mercado. 2 alternativas seriam possíveis. Transformar o Brasil numa plataforma exportadora, não só no setor automotivo, mas em vários setores, na alimentação. O Brasil é o país das commodities e industrializamos muito pouco as nossas commodities. As fornecemos, a maioria, in natura para o resto do mundo, deixando, portanto, de dar valor adicional
e industrial aquilo que se produz, aquilo que se extrai de minério e de outros bens do nosso solo e aquilo que se produz, especialmente no agronegócio. Então, o país está sem estratégia no setor industrial. E onde tinha um pouco de estratégia, não tem feito um trabalho. Já o fechamento da Ford em São Bernardo exigiria, por parte do governo de São Paulo, que ainda resta plantas da Ford aqui, e por parte do governo da Bahia, e por parte do governo nacional, um trabalho um pouco mais elaborado do que fazer com o setor que viveu uma explosão de sua capacidade e não teremos essa capacidade chegando pelo mercado nacional, não atingirá a fase entre capacidade e produção efetiva sendo feita. Portanto, exportação, atualização do parque industrial, trazer os produtos globais para cá com a eletromobilidade, nada disso foi feito. A Ford fecha suas operações de produção no Brasil de uma maneira cruel, como foi a demissão de 2.800 empregados lá no Natal de 98 aqui em São Bernardo, como foi o encerramento da produção de caminhões aqui. Agora informa fechamento, o fechamento é já, não precisam nem vir para a fábrica mais. E depois pode informar suas revendas, as suas concessionárias, os seus fornecedores, nada vazou. Seguraram a informação de um jeito que pegou todo o mercado de surpresa. Isso, nós estamos vivendo o fechamento das fábricas de carros prêmio no Brasil, Mercedes-Benz e Iracemápolis, a Audi manifestando também possibilidade de fechar no Paraná, a BMW não se manifesta, mas está em risco, e tem outras marcas que se instalaram no Brasil no último período e que seguem fragilizadas. Portanto, pode vir a tendência. A desindustrialização no Brasil, a preocupação do TID, a nossa preocupação enquanto movimento sindical tem que aumentar quando uma montadora como a Ford decide deixar o mercado brasileiro. Isso é o quê? É uma mensagem que vai acontecer aquilo que aconteceu com a Austrália, só que a Austrália é um país de 28 milhões de habitantes. O Brasil não pode abrir mão da sua indústria, porque tem que gerar emprego para metade da sua população, pelo menos. Né? Hoje nós temos no Brasil fazendo alguma coisa, empregado, fazendo bico, fazendo conta própria, como microempreendedor, como empresário em atividade no Brasil, em torno de quase 100 milhões de pessoas em atividade. E essa atividade não se sustenta sem indústria. O empobrecimento da renda no Brasil é uma realidade. A renda do trabalho na indústria vem caindo. A participação na indústria do emprego vem caindo. E não só a participação direta, como a indireta, porque parte do setor de serviços depende da indústria. Uma parte do comércio depende da indústria, especialmente nas cidades industriais. O Camaçari sentirá pesadamente, e empresas e cidades ao redor de Camaçari, pesadamente, o fechamento da Ford lá naquela região. Como o comércio aqui em São Bernardo, nos bairros onde a Ford tinha mais funcionários, e onde ela estava implantada, e muitos dos comércios que estavam por lá hoje não existem mais, porque movimenta a cidade, movimenta o mercado. Então, são empregos diretos, empregos indiretos e derivados, que a indústria toda mantém no Brasil. A cada R$1 gerado na indústria, R$2,40 são gerados na economia. No setor de serviços, a cada R$1 gerado, é R$1,60 na economia. Portanto, a indústria gera emprego direto, emprego indireto, emprego derivado da sua presença, em arrecadação, porque é o setor que mais arrecada no Brasil. Portanto, as cidades, aquelas que têm a indústria, mas sem exagerar nos incentivos fiscais, também foi uma anomalia da forma de levar a indústria para o país inteiro. Em grande parte do país, a indústria que se instalou atrás de incentivo, acaba o incentivo, ela sai. A Ford saiu da Bahia antes de terminar o incentivo. Aliás, brigou no final do governo Temer pela prorrogação em mais um período, e até 2025. E decide abandonar a cidade, abandonar o Estado e levar consigo todos os incentivos que obteve
antes do encerramento do acordo que ela lutou e lutou muito, e nós vimos essa luta nos bastidores do Congresso Nacional, do Senado, e lá com o ministro, na época, o Henrique Meirelles, pela prorrogação dos regimes especiais, tanto do Centro-Oeste como no Nordeste. Portanto, o futuro do emprego passa pelas novas tecnologias, pela economia digital. O Fórum Social Mundial, ano passado, que fez um relatório que eu vi esse ano, prevê que da economia digital e dos novos empregos poderá ter uma geração de 97 milhões de empregos da economia digital, nas fintechs bancárias, nas startups de tecnologia, na automação das grandes empresas, na automação de sistemas, da indústria do turismo. Nós estamos vivendo, se você for avaliar, Valdir, uma hiperindustrialização, sem ter indústria. Porque o conceito de indústria sendo implantado numa empresa de comércio, numa empresa de serviços, num hotel, num turismo. Então, as ferramentas tecnológicas de gestão entrando para dentro de qualquer agregação de atividade econômica. Agora, não sendo classificado como indústria. Também tem essa questão. E as novas tecnologias, que a gente pode dizer é um processo de industrialização, vão gerar muito emprego. Agora, o Brasil está defasado, atrasado, fora desse ambiente. Portanto, nós podemos ter muita atividade aqui, o suporte é da Índia, os empregos estão lá na Índia. Ou estão em algum país aqui, como o México, que tomou a dianteira, ou Singapura, que implementou medidas de levar para a sua sociedade essa questão da nova economia digital desde os anos 90. Então, os presságios, Claudir, são de ou fazemos muita luta, ou fazemos uma absoluta reconversão sindical, ou então a gente fica para trás. Perdão por ter estendido. Não, tu não estendeu não, tá legal. Tu conseguiste ver o raciocínio completo, agora tu vai entrar por aonde pode ser a solução. Então, tu segura aí, tu vai entrar de novo, vamos ver se tem esperança fora do emprego formal, entendeu? Ver se tem esperança, vamos escutar a Nelsa, e depois tu considera também, obviamente, essa coisa toda, de para onde é o caminho que pode resultar num acumulado que nos dê uma condição de voltar a ter emprego decente na indústria e com a responsabilidade que tem de dar emprego para essa gente. Se esse país virar um fazendão, na forma que tu colocou ali, plataforma exportadora, tu sabe que aqui tem notícias assustadoras aqui, que este ano de 2020 foi o ano que mais embargou gado vivo para o exterior. Negócio terrível, quer dizer, gado vivo. Dizer, o processamento já não é grande coisa, quer dizer, agora decidiram que é mais barato importar gado vivo. Mas tudo bem, depois, por favor, tu vai entrar nas considerações sobre por aonde que passa e o que tipo de resposta sindical ou resposta de luta para ser eficiente vai ter que tocar. Inclusive, vou deixar já para tu ir refletindo para trazer depois. Chegou a hora da gente apertar, e apesar de todos os limites, apertar o tema da redução da jornada de trabalho ou não? Porque quando tem muita produção, diz que não pode reduzir porque tem que trabalhar. Quando a produção está em baixa, como agora, quer dizer, não pode reduzir por quê? E chegou a hora dessa pauta ser uma pauta importante para o movimento, mas depois tu entra. Minha companheira Nelsa, liga o microfone, em primeiro lugar. Já ligou o microfone, liga o microfone. Bem-vinda. Eu já falei, então, que tu é a presidenta da Justa Trama, que é uma cooperativa nacional, né? Tu é presidente da Univens, que é uma cooperativa de costureira aqui no Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, e também presidenta da Unisol, Rio Grande do Sul. Então, uma presidenta bem, digamos, bem articulada. Mas agora era muito importante, eu já vi aqui no chat de notícia, muita expectativa que tua fala também, para você falar um pouco o seguinte, como é que é a economia solidária, como é que vocês realizam isso, e se isso aponta o caminho de uma esperança de trabalho decente na economia solidária, quer dizer, a economia solidária pratica o futuro do trabalho, quer dizer, está na agenda do futuro do trabalho a economia solidária? Em que perspectiva, em que condição? A partir da experiência de vocês, Nelsa, contigo. Eu te aviso quando faltar 12, 15 minutos, fica à vontade. Obrigado, Claudir. Eu quero agradecer muito à CUT do Rio Grande do Sul, poder estar aqui com você, Rafael, e nós compartilhar desse debate dentro desse espaço que nos é tão querido, né, esse espaço do Fórum Social Mundial,
que desde que ele começou, a gente está presente, sempre debatendo esse mundo da economia solidária, esse mundo do trabalho e essa proposta de promover um outro tipo de desenvolvimento. E, Rafael, eu gostaria muito de fazer uma interface com a tua fala. Eu queria, no primeiro momento, inclusive, dar um testemunho, assim, antes de estar na economia solidária, eu sempre trabalhei em fábricas, que é essa nossa indústria, né? Não metalúrgica nunca, mas trabalhei, estava aqui pensando, sabe, ao mesmo tempo que ela gera tudo isso na economia, o que de fato fica para os trabalhadores, sabe, para a gente que está aí no dia a dia. E eu estava lembrando, trabalhei nas fábricas de confecção no Ceará, e nessas fábricas, o salário das mulheres era desigual, os controles internos terríveis sobre a gente. Inclusive, Rafael, você acredita, quando trabalhava lá, cada uma de nós recebia o nome de um bicho, tinha pendurado na máquina o nome de um animal que correspondia à tua lerdeza ou à tua ligeireza ao trabalho, que é algo inadmissível dentro, pensar num mundo de um trabalho decente. Todo um processo, sabe, de muita humilhação, toda a chefia homem sobre as mulheres que trabalham na confecção, a carga de jornada super pesada, e ao mesmo tempo, nenhuma de nós sabia fazer coisa nenhuma, porque cada uma fazia um pedaço no processo de produção. Então, quem fazia bolso, passou 10 anos fazendo bolso, quem fechava uma manga, passou 10 anos fechando uma manga. Então, a gente também tem nessa indústria, nesse modelo do trabalho, algo que é muito humilhante e que passa longe de ser algo decente, mesmo que ele tenha o mínimo de direitos, ou os direitos, né, que a gente conseguiu conquistar via CLT. Depois eu vivi um outro momento, que foi aqui em Porto Alegre, também numa multinacional. Lógico que não era a época em que o salário mínimo teve o alcance que o salário mínimo teve com o governo Lula, mas a nossa base de salário era considerado um salário médio. A gente tinha, em média, 2,5 salários para trabalhar na produção em fábrica de alimento, uma multinacional. Até agora ela fechou aqui, que era a Quaker. Mas a gente trabalhava 2 horas extras por dia, trabalhava hora extra no sábado, trabalhava hora extra no domingo. Eu saía de casa às 5:30 da manhã, chegava em casa de volta às 7 horas da noite, e eu fico me perguntando o tempo todo, sabe, que dignidade tem num trabalho desses, que você é substituído a qualquer momento, sabe, você é substituído como um nada, você nem é lembrado dentro de um processo, e que para conversar a gente tinha que se esconder, porque a fábrica nos controlava tanto que a gente não conseguia conversar no sentido de articular. Tanto que, a partir da mobilização que a gente fez e das conquistas que a gente teve no local de trabalho, foi a demissão que eu só consegui segurar enquanto teve estabilidade sindical, e depois nunca mais voltei para nenhuma fábrica nenhuma fábrica do sistema capitalista. Eu fico pensando, sabe, qual é o desenvolvimento de verdade que a gente quer, porque muitas vezes, quando eu trabalho, sobretudo eu falo dos trabalhadores que não têm um trabalho qualificado, sabe, que estão dentro dos processos de produção automático, nos frigoríficos também, que é onde absorve grande parte desta mão de obra, ou nas fábricas de alimentos também, aonde que tem decência nesse trabalho, sabe? Eu não me conformo que a gente tem que trabalhar, sabe, o mês inteiro para ficar contando os dias e ficar feliz que chegue sexta-feira à noite para poder ter uma folga, ou ficar feliz que chegue. Eu já tive períodos que eu trabalhei e eu olhava para o relógio desde a primeira hora da manhã até a última do dia, louca que terminasse, porque aquilo ali, a grande maioria dos trabalhadores só estão pelo salário, porque precisam dessa renda para viver. E eu acho que, como a gente tem esse grande desafio de passar para um outro modelo, se o melhor da vida dos trabalhadores, que é quando ama mais, é quando constrói família, que é quando tem saúde, é o período do momento que a gente está trabalhando, vendendo a nossa mão de obra. Se esse período ele não tiver um mínimo de felicidade e de realização, pelo menos 50% dessa pessoa ela é infeliz, sabe? Então, o mundo do trabalho, ele tem que ser olhado com muito mais atenção e que vai além dos direitos, sabe? Ele vem ao alcance da gente conseguir encontrar um mínimo de realização das pessoas. E, a partir disso, depois dessa experiência, eu trabalhei um tempo por conta,
aí sim, sem direito nenhum, sem limite de jornada, sem horário, sabe, nem de alimentação e nem de acabar a jornada, e passei para o segundo momento, que foi da economia solidária. Quero dar aqui hoje o meu testemunho, que eu não troco o lugar que eu estou hoje por nenhum emprego e por nenhum salário. Porque é um encontro de realização daquilo que você está fazendo, sabe? Quando você está fazendo algo que você se sente muito realizado. E eu acho que a economia solidária, especialmente, eu sei que aqui tem muita gente que conhece mais o tema, né? Que está vivendo no dia a dia, que participou de muitos debates. Mas a gente foi construindo essa experiência a partir de uma cooperativa de costureiras aqui na Zona Norte, são 24 mulheres. A gente é dono dos instrumentos de produção, a gente é dona do prédio, e a gente também define a nossa jornada de trabalho e define as relações e o que a gente deve ganhar. Com isso, Rafael, a gente conseguiu estender dentro da cooperativa todos os direitos conquistados pela CLT, porque nós nos damos esses direitos. A gente foi conquistando, lógico que a gente tem 25 anos de vida, mas a gente tem lá nosso 13º na divisão das sobras do ano, a gente tem férias remuneradas, nós decidimos a jornada de trabalho, e nesse sentido também a ampliação para mais postos de trabalho. Então é uma busca, e muitos diziam, puxa, mas isso é possível a nível local só, precisamos pensar no desenvolvimento de uma economia de maior impacto, vocês estão olhando lá no canto onde vocês estão. E aí nós fomos, então nós vamos construir algo de mais impacto, nós vamos construir uma cadeia de produção que vai juntar agricultor lá do Ceará, que vai plantar algodão agroecológico, que é o algodão da Justa Trama, plantado sem veneno, dentro desses princípios que a gente acredita nesse desenvolvimento que cuida da vida, que cuida das pessoas e que traz renda para os trabalhadores, porque hoje os agricultores de lá recebem mais que o dobro do que se eles plantassem um algodão com veneno. Aí a gente buscou dentro dessa cadeia uma cooperativa, que foi uma fábrica que faliu, e os trabalhadores decidiram que, bom, como o patrão não queria mais, arrendaram do patrão a fábrica, o conhecimento todo eles tinham, e desenvolveram, então, a partir disso, produzir o fio e produzir o tecido lá na Cooperteste de Minas. A gente juntou um outro grupo de agricultores do assentamento Itamaraty, o maior assentamento do Brasil, que fica no Mato Grosso do Sul, que foi no período Lula também, que foi feito o processo de reforma agrária, e lá a gente tem um núcleo de agricultores que plantam o algodão colorido dentro desse princípio da agroecologia. Não bastava, a gente buscou os artesãos também, lá de Rondônia, que fazem a partir do tucumã, do coco, desenvolve os botões para poder fazer as sementes dessa roupa. A gente manda para lá os retalhos, eles vão desenvolvendo bonecas e desenvolvendo adereços dessas peças. Juntamos com as gaúchas aqui do Rio Grande do Sul, com a cooperativa Univens, e temos essa cadeia de produção que vai desde o plantio do algodão até transformar ele em fio, transformar em tecido, transformar em roupa, e ainda somos nós que comercializamos. E a gente, nessa construção, que eu acho que é um dos princípios mais importantes que tem dentro da economia solidária, é promover esse desenvolvimento local, essa articulação que vai a nível nacional, e nós decidimos quanto que deve ganhar. Quanto que deve ganhar o agricultor? Quanto que deve ganhar a costureira? Mas pensamos também que é muito importante que o consumidor seja respeitado, que o valor que vai chegar lá no final do consumidor não seja um valor que distancie exatamente esses trabalhadores. Porque o agricultor lá do Ceará, quando nós fomos definir o que era um valor justo, ele que definiu, ele disse, olha, para mim, valor justo é aquele que quem produziu possa comprar. Então, essa é a nossa busca permanente, assim, valorizar os trabalhadores de cada um desses elos, mas, ao mesmo tempo, não fazer de novo para os burgueses comprar, sabe? Ou para uma classe elitizada. Não, nós queremos que os trabalhadores como a gente, eles possam adquirir, eles possam deitar num lençol, que teve todo com o planeta, com um lençol que não está carregado de agrotóxicos, ainda mais com o governo que tem que abrir a porteira para botar todo o agrotóxico que no mundo todo está proibido, aqui está liberado, né? Foram mais de 200 agrotóxicos que foram liberados nesse período desse governo. É isso que a gente constrói, então, que possa chegar, são 500 trabalhadoras, são gaúchos, são mineiros, são rondonenses, são matogrossenses e cearenses, e a gente está aqui junto, sabe, construindo essa cadeia com transparência, e a gente acredita neste modelo que promove postos de trabalho, nesse modelo, sobretudo,
que faz distribuição justa de renda. Porque a gente não pode mais, sabe, concentrar a nossa ação no sentido de garantir só postos de trabalho. Nós podemos, só empregos, né? Eu acho que o nosso olhar tem que ser de garantir postos de trabalho, trabalho decente, trabalho digno, que as pessoas se realizem com o que elas estão fazendo, porque estava ouvindo o noticiário hoje meio-dia, diz que os 10 bilionários concentraram exatamente nesse período da pandemia 540 bilhões de dólares concentraram na sua mão, eles enriqueceram nesse período da pandemia. E aí, a perspectiva é que de mais de 100 milhões de pessoas no mundo estão sendo jogados na miséria absoluta nesse período da pandemia. Às vezes, eu acho que o capitalismo, e eu acho que nesse momento da pandemia, ele deu uma sacudida, e aí a gente tem que ser muito rápido, senão ele ocupa de novo esse espaço, ele já vem com suas estratégias, e nós ficamos correndo atrás, sabe? Foi um período que nos fez pensar muito por estar muito em casa, por estar longe desse processo de produção mais no ritmo que estava antes, mas eu acho que nós, sobretudo de esquerda, do movimento sindical, dos movimentos sociais, é importante que pensemos esse mundo do trabalho como uma proposta diferenciada, sabe? É possível a gente desenvolver trabalho que promove o desenvolvimento local, lá nas pequenas comunidades, sabe? Mas que lá vai ter que agregar a tecnologia, não é para o pobre ficar na miséria, é para a gente desenvolver no sentido dele se inserir nesse processo de divisão dessa riqueza que está aí. E aqui a gente vem trabalhando também com o banco comunitário, da mesma forma que está sendo trabalhado no Brasil inteiro, a gente tem em torno de 150 bancos comunitários que promovem o desenvolvimento local. Vamos buscar as vocações, vamos buscar as tendências, as vontades que existem em cada uma das nossas regiões do Brasil, levar a tecnologia para promover desenvolvimento, vamos promover capacitações. Acho que nesse período a gente aprendeu a fazer muitas lives, muitos processos de formação, mesmo que não presencial, mas tem que chegar um outro modelo. Não dá, nós não podemos continuar preparando as pessoas para o emprego. As pessoas têm que ser preparadas para esse mundo do trabalho, que é dali que tira o seu ganho. Mas um trabalho que realize, que respeite as mulheres, que respeite os direitos, que a gente construa direitos e que a gente promova a economia a partir das riquezas geradas e das possibilidades que estão na mão dos trabalhadores. Eu acho que mais que nunca, Claudir, o que essa pandemia ela demonstrou, que o que mais vale são os trabalhadores e trabalhadoras. As fábricas fecharam. E aí, o que adiantou? Continuou lá as fábricas, os instrumentos de produção na mão do burguês, na mão do empresário, mas sem os trabalhadores não gerou riqueza nenhuma. Então, eu acho que está na hora, sabe, da gente se dar o valor daquilo que nós somos. E se nós temos o conhecimento, seja em qual área for, sabe, seja na área da reciclagem, está na hora de nós sair desse mundo dos catadores e a gente trazer a tecnologia do processo de transformação para junto desses trabalhadores. Na hora que vai para a transformação de todo o reciclado, ele vai na mão do atravessador, é de novo o rico que se apropriou das tecnologias, muitas vezes desenvolvidas nas universidades, e que não chegam nos trabalhadores, sabe? Eu acho que, e a economia solidária, ela vem ao encontro disso, da gente dar uma mexida, uma repensada. É possível a gente ser feliz nesse mundo do trabalho, mas precisamos trazer esse debate mais presente, mais que nunca, sabe, no movimento sindical, a gente quer fazer esse debate junto, e é possível, sabe, nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos os que estamos na educação, formando os futuros trabalhadores e trabalhadoras dentro das escolas, podemos ter uma outra ideologia, ela só depende da gente, sabe, depende de nós, trabalhadores, a gente está em todas as áreas. Legal, nossa. Segura um pouquinho, que tu vai ter mais uma oportunidade de continuar trabalhando esse conceito maravilhoso, que é criar um posto de trabalho, que é, a partir desse posto de trabalho, conseguir instalar um novo procedimento, e onde é que busque, além do sustento, a felicidade, o bem-estar e a qualidade de vida, na medida que dialoga com todas as interfaces da vida humana, inclusive o tema ambiental, o tema da sustentabilidade, o tema do preço justo. Só isso já daria um debate extraordinário, mas eu acho que posicionaste muito bem a situação a respeito de que, né, Rafael, nós temos que fazer a mediação, quer dizer, o Rafael está aqui, o Rafael é de um sindicato que estimulou muito a economia solidária,
A Unisol, que a Nelsa preside no Rio Grande do Sul, ela foi estimulada a partir do ABC Paulista, não sei nem se era na época do Rafael presidente, eu era um pouco, enfim, não quero arriscar aqui, depois ele pode falar. Mas impulsionou muito, estimulou a Unisol, que era a Unisol São Paulo, depois passou a ser a Unisol Brasil, que é a central dos empreendimentos cooperativados, né? E eu vi que o presidente da Unisol está aqui acompanhando aqui no chat, está ali dando sugestões para a Nelson, inclusive, deu exatamente a quantidade de veneno, Nelson. São 497 agrotóxicos liberados em 2020, né? Exatamente a quantidade. Então, Léo, obrigado por acompanhar aqui conosco, e seu nome, vocês estão acompanhando. E você, Nelson, dá uma olhadinha ali no chat, enquanto o Rafael agora vai fazer uso da palavra, tem perguntas, tem reflexões ali que depois tu leva em conta na segunda fala. Legal, Rafael, então tu tá com essa tarefa, já ficou com umas perguntinhas aqui do primeiro bloco, a partir do que a Nelson falou também, o que tu avalia, quer dizer, o futuro passa, então, por quais agendas e quais os mecanismos que nós temos a responsabilidade de conversar sobre eles, para a gente não ser acusado pela história como omissos, que deixamos escapar no meio do dedo uma alternativa de um país mais justo para todos. É contigo, meu companheiro. Então, companheirada, a luta política, ela se impõe, né? Nós estamos num país onde todas as diretrizes da política econômica são diretrizes do passado, né? A austeridade fiscal, a desregulamentação do trabalho, as privatizações, a concessão da nossa soberania, é o que está ditando as condições estruturais do Brasil num período onde boa parte do mundo tenta recuperar controle. Tem estaleiro sendo estatizado na França. Já que chinês ia comprar um estaleiro francês que estava fechando, o governo Macron falou, não vai ser um chinês que vai comprar, preferiu estatizar o estaleiro. Lá na frente vai ver o que faz. Mas tomou essa decisão, uma decisão de soberania do país. Então, as diretrizes da política econômica no Brasil estão totalmente equivocadas e estão com a agenda dos anos 80 que o Paulo Guedes representa, né? Então, estou atrasado no debate em que o Brasil, felizmente, fruto da eleição do Lula em 2002, ele enfrentou, né? A primeira coisa foi a ALCA, tirar de cena. Naquele período, a ALCA seria uma sobrepujança dos Estados Unidos sobre as condições aqui no Brasil, muito importante. Então, primeiro tem que se fazer uma luta política no Brasil, né? Essa questão do Bolsonaro, essa questão de como ele está conduzindo a nação, não só com relação à pandemia, mas com relação ao Estado Democrático de Direito, com relação ao modelo de desenvolvimento, isso é muito fundamental. Porque, evidentemente, no sindicato, uma das coisas que eu fiz, que mais eu tenho carinho, foi ter transformado uma indústria de máquinas praticamente falida numa cooperativa. Eu era dirigente do sindicato, fui na fábrica, os companheiros estavam lá 2 meses sem receber salário. É aquela fase que a fábrica aparece um gestor, faz algumas coisas, some da fábrica, leva o máximo possível no período que ele fica da empresa, dá um dinheirinho para os trabalhadores, que nem salário é. Fui lá nesse período. Falei, gente, a única forma aqui é se organizar e buscar transformar isso aqui numa cooperativa. É uma empresa que tinha viabilidade do produto que ela fazia. Ela faz máquinas no setor farmacêutico, especialmente máquinas que fazem o encapsulamento do comprimido. Deu certo. Foi ali 3 meses de muito sofrimento, campanha de solidariedade da categoria para dar o provento para o pessoal, né? Alimentação, algum dinheirinho para pagar as contas. Saímos do imóvel que foi leiloado, infelizmente, com dívidas do INSS. Arrumamos um outro espaço, mobilizou os fornecedores da época e se transformou numa cooperativa chamada Unimáquinas. Foi algo que eu fiz, os companheiros da Unisol, a época era dirigida pelo Arildo, o Alexandre era um dos gestores lá daquele período. Foi uma coisa que a gente lutou junto com o pessoal, que foi muito importante, né, aqui na região. Tivemos bons e maus momentos, né, no campo da economia solidária. Muitas tentativas com empresas também nessa situação. Tentamos, infelizmente, não se constituíram em casos também de vitória. Isso acontece, né? Faz parte da luta. Ainda mais num período onde a gente não tinha
por parte de governo, a prioridade com relação a criar novos meios para transformar a realidade dos trabalhadores, vide a nova lei de falência que acabou de ser aprovada, quer dizer, deu mais poderes ainda a governo, a Receita pode falir uma empresa, e a Receita falir de uma empresa, se pedir falência, não vai se transformar em outra coisa, quer dizer, a luta tem que ser política, nós temos que avançar no que se refere, por exemplo, a esse espólio de atividades industriais, mas evidentemente eu saúdo muito todas as iniciativas que se dão no Brasil, em várias cadeias, como a Justa Trama e outras, que dão uma perspectiva nova e novos alicerces de como construir o trabalho, de como se relacionar entre essas pessoas que trabalham e que querem edificar as novas condições econômicas de uma região, de uma sociedade. Então, isso faz parte da nossa luta, faz parte do nosso processo. Acho que é muito saudável isso que a Nelsa disse aqui nesse último período. Mas, evidentemente, Claudir, que nós não podemos negar que a gente viveu uma derrota política importante no Brasil. O mundo passa por um refluxo importante, não há grandes novidades no mundo no que se refere no campo do trabalhismo, no campo das agremiações do trabalho, poucas novidades têm sido construídas, o nosso internacionalismo não está numa boa fase, as entidades mundiais, então nós precisamos construir de novo, inverter a chavinha e voltar a ter o trabalhismo como uma ideia predominante na sociedade. Já foi assim. E hoje a ideia predominante na sociedade é desse empreendedorismo patronal, porque é uma tarefa nossa dialogar com o empreendedorismo dos partidos de esquerda, do movimento sindical. Nós temos que dialogar com o empreendedor. Um trabalhador da Ford virou dono de um mercadinho, virou dono de um depósito de material de construção, ele virou dono de uma franquia, ele tem todos os conteúdos, passou 20 anos com a gente, absorveu uma parte dos conteúdos de luta, de resistência, de organização, de solidariedade, e passou para um outro estágio, e deixa de ser alguém com o qual nós vamos lidar, com o qual nós vamos tentar continuar mantendo os vínculos e organizar. Isso é fundamental. Nós temos que construir novas agremiações sindicais, uma nova pauta, novos relacionamentos, e amplificar a relação e reinventar as entidades tradicionais, mas que têm capacidade de se reinventar, de trazer para dentro os novos setores. Esse tema da autonomia que a Nelsa falou é muito fundamental. E os trabalhadores dessa nova economia, por ilusão, se compreendem como autônomos. Eu tenho autonomia, porque se eu quiser desligar meu GPS, meu celular, eu não vou trabalhar aquele dia ou aquele horário que eu vou fazer outras coisas da minha vida. Mas o tema da autonomia é muito importante, tanto para um trabalhador em aplicativo, como um trabalhador da economia solidária, como um trabalhador que está em home office hoje, ele acha que está mais autônomo, que ele está com mais controle da sua jornada. O tema da autonomia no trabalho, ele é fundamental, seja qual for o vínculo. Seja qual for o vínculo. Ele é fundamental, nós temos que compreender isso e colocar isso na nossa pauta. A autonomia passa por coisas, inclusive, que a gente negou há muito tempo, né, aqui mesmo, no ABC, os trabalhadores pediam para a gente, mas, cara, eu quero parcelar minhas férias em 3 vezes, eu quero, que para mim é muito melhor. Eu pego um período, umas férias em julho, onde eu posso ficar com os meus filhos num período de férias escolares, mas depois eu pego outras férias em outro período no final do ano. Isso é autonomia da forma de decidir, que é engessada dentro do universo de um trabalhador vinculado à carteira de trabalho, com os processos muito controlados de produção. Agora, também eu acho que também nós precisamos aderir aos objetivos do milênio. É uma agenda internacional que eu acho que nós temos que potencializá-la. Nós temos aí, acho que 12 ou 13 objetivos do milênio. Alguns têm muito a ver conosco. Eu acho que nós precisamos trazer para a pauta dos sindicatos e do movimento alguns objetivos como peça fundamental. O trabalho decente continua sendo um deles. Eu acho que nós precisamos aderir a essa movimentação mais geral.
A lei tem muito tema baseado na sustentabilidade. Claro que tem muito viés do mercado, tem muito viés das grandes corporações, mas é importante a gente entrar até para trazer a tendência disso também para o nosso campo. Eu acho que faz parte da agenda sindical aderir a essa agenda que é fundamental. O próprio governo brasileiro está fazendo um monte de relatório de como está o Brasil nessa questão dos objetivos do milênio. Quer dizer, é signatário, está trabalhando e a agenda estava bloqueada por conta do Trump. Agora, com a vitória do Biden, pode ter de novo um renascimento, um acendimento dos órgãos multilaterais e potencializar essa agenda. E vivendo o refluxo que nós estamos vivendo no Brasil, eu acho que ter uma agenda internacional desse quilate faz parte de uma das nossas diretrizes. E nisso também entra metas. Nós temos que ter um sistema de metas de emprego e de jornada, e de renda, e de produtividade e competitividade. Uma coisa não se dá sem a outra. Nós tivemos no Brasil, em 2010, a chance de ter as 40 horas semanais. Você lembra disso? O Congresso Nacional chegou a oferecer, o Temer era o presidente da Câmara de Deputados, e chegou a oferecer uma proposta de redução de jornada de meia hora por ano. Em 8 anos, chegaria às 40 horas semanais. Isso foi em 2010. Então, em 2018, teria chegado às 40 horas semanais. Tivemos dificuldade de colocar isso para ser efetivo, né? Nós tivemos a chance de ter feito esse acordo, aprovado, se implementa. O golpe poderia reverter? O golpe reverteu muitas conquistas. Poderia ter revertido essa também. Mas acho que isso aumenta a consciência de classe. Conquista dessa natureza aumenta a consciência de classe, né? Então, acho que a gente trabalhar num sistema de meta que inclua o tempo de trabalho, produtividade, competitividade, geração de emprego, diversidade, tudo ligado ao trabalho decente, eu acho que seriam coisas fundamentais para esse período. É claro que nós estamos num período de um governo infeliz, mas acho que criar um sistema de metas dessa natureza é importante, e também criar um sistema de metas para trabalhadores em desenvolvimento e pesquisa por 1 milhão de habitantes. Isso também faz parte dos objetivos do milênio, e o Brasil precisa ter uma participação maior no emprego de trabalhadores dessa área. No governo Lula, o complexo de saúde industrial foi implementado como uma das prioridades do Ministério da Saúde. O último ministro, até a gestão do Padilha, a gente acompanhava muita empresa ligada ao setor, inclusive de respiradores, que foram importantes no combate para tratar as pessoas da pandemia, mas também indústria farmacêutica, sistemas industriais de saúde para os hospitais e tantas outras coisas que foram implementados, e o governo Temer desmontou, e o Bolsonaro demitiu as pessoas de pesquisa dessa área, que estavam trabalhando para criar esse sistema. Então, eu acho que nós precisamos aumentar a participação de trabalhadores nessa área no Brasil, que vai ser bom para todos os setores, para a agricultura, para a extração, para a nova economia digital, né? Para essas ferramentas de relacionamento. Não é possível de conversar com ferramentas que eu não sei, que esse streaming que você mandou o link, eu não li direito, mas não, é tudo em inglês, portanto, não deve ser uma ferramenta nacional. Nós precisamos ter participação maior de empresas nessa área. Muitos trabalhadores que deixaram de grandes empresas da área de TI têm capacidade de criar startups ou até cooperativas no campo da tecnologia. Nós precisamos criar os instrumentos de financiamento dessas coisas. E esse tipo de financiamento, nós podíamos ter uma estatal de TI no Brasil. Porque quando o setor privado nega fogo em estruturar uma atividade econômica no país, você cria uma estatal para você, como Singapura fez. Você cria uma estatal, depois depois concede lá na frente. Porque você criou o parque. Nós precisamos criar esse parque no Brasil para dar oportunidades às pessoas, e depois vem aí os empreendedores, as startups, né, que podem suprir necessidades do Brasil. E nós precisamos, dessas novas pautas, trabalhar muito com o pessoal MEI, conta própria, uma busca ativa, Claudir, de informais. É necessário ter uma busca ativa dos informais e ter o que oferecer a eles. E aí eu sei que a economia solidária é imbatível nesse processo.
dessa busca ativa de informais, de trabalhadores que não vão voltar mais ao mercado de trabalho formal. Eles podem ter na economia solidária uma válvula de escape de fazer uma nova carreira, criar um novo ambiente de vida para essas pessoas. Né? Tanto quantos companheiros técnicos saíram das empresas, que podem montar cooperativas de manutenção, das mais variadas formas. Então, são coisas que eu acho, Caldir, importante. E acho que as centrais sindicais estão no caminho positivo. Os 5 temas prioritários: vacinação, nova fase do auxílio emergencial, né? Acho que isso é fundamental para esse período. Uma agenda de empregos emergenciais, porque só o auxílio é importante, mas se o auxílio puder ser acompanhado de alguma atividade, eu acho que dá mais qualidade ainda. Acho que é importante trabalhar não sei se trabalhou com o nome de frentes, ou algo destinado assim, pode trabalhar com pool de prefeituras, né, com consórcio de prefeituras. Felizmente, alguns consórcios no âmbito institucional nasceram no Nordeste, no Centro-Oeste. Aqui no Sudeste não saiu. No Sul, creio que tem alguns consórcios, né, em funcionamento, juntando regiões produtivas, do agronegócio, também de regiões industriais. Então, acho que passa muito por aí, Claudio. Muito por aí, que passa uma agenda que possa superar uma crise importante que segue forte no mundo, que nasceu em 2008 e que está instalada nos países, emergentes de maneira muito forte. Legal, Rafael. Importante essa tua síntese aqui, porque ela nos coloca naquela perspectiva que a gente tem debatido, tentando buscar o caminho de 2 perspectivas. Primeiro, a gente tem coisas que nós temos que reivindicar e tem coisas que nós podemos fazer. Então, a Nelsa contribui tem coisas que podemos fazer, não precisa só ficar reivindicando, no formato. E uma segunda perspectiva que é desfrutar um projeto de emprego, um projeto de sociedade. Vocês sabem, estão nos acompanhando aqui, que só na crítica, só negando e na crítica, a gente não acumula para apresentar uma esperança. A esperança, ela vem de projetos, ela vem de iniciativas, ela vem de atitude que aponta um caminho. Então, é muito importante que no acumulado aqui da reflexão, ela está encaminhando para isso, a necessidade de nós ser detentor de um conceito, de um projeto para ser debatido na sociedade, junto à classe trabalhadora, e com isso nós construindo opinião de maioria na sociedade. Porque se nós não tivermos opinião de maioria, fica difícil, nós ficamos só reclamando, e só reclamando não acumula para a gente fazer, digamos assim, dar o tombo no período que nós estamos vivendo. Eu vou passar para a Nelsa, então, para a Nelsa fazer uma reflexão, continuar a reflexão, agora ela escutou o Rafael também. Aqui não é um debate de um contra o outro, vocês sabem disso, aqui nós somos todos companheiros de um projeto, né? A ênfase do Rafael está mais na questão está no ambiente de fábrica, no ambiente da busca de um projeto, da partir da carteira assinada, do trabalho decente, e a agenda da Nelsa, conforme já está apresentado, está na construção da alternativa de trabalho, né? E gostaria muito que a Nelsa considerasse nessa fala dela também a questão das relações pessoais, porque a gente sabe que é muito difícil um trabalhador fazer a transição do ambiente de trabalho carteira assinada para um ambiente de trabalho onde é que todos são dono. Isso é uma ruptura cultural. Falando assim, parece que é tão fácil, né, cara? O cara sai aqui, encaixa ali e toca. Não, esse negócio aqui é uma ruptura cultural. Isso aqui não complica muito no dia a dia. Como é que transpõe isso? Não acaba em briga esse negócio? Aquele negócio é de todos, não é de ninguém. Como é que administra isso numa experiência que tem 25 anos de estrada? Tem que respeitar uma experiência que tem 25 anos de estrada, meu. Eu conheço várias experiências que ficaram no caminho porque o presidente brigou com o tesoureiro por questão de beleza e acabou com a experiência. Experiências viáveis economicamente, inclusive. Ele estimulou, ajudou e não foi para frente. Então, aproveita, Nelson, além de considerar aqui agora as suas opiniões, ler o chat, também leva em conta isso e faça teu comercial no finalzinho aí também, uns 10 minutinhos aí, nós vamos encaminhando daí o externamento aqui. O Rafael, depois vou fazer uma consideração final. Aí. A menina não vem do aplicativo? Não, eu quero, ela não vai conseguir entrar. Lamento muito que é o maior empregador hoje, é o trabalhador em plataforma, é os mais obreiros ali do entregador de comida, e é os mais sofisticados no carro, né?
encomendas, enfim, já tem até uma disputa entre eles, os mais obreiros e os mais sofisticados. Seria bem legal se ela tivesse aqui, porque ela domina bem essa área e eles estão construindo um sindicato nesse meio aí, né? Sempre tem um setor que quer o sindicato, tem gente que não quer, mas tem um setor que quer e está trabalhando com o setor que quer. Mas nós vamos ficar devendo uma outra oportunidade, nós vamos fazer um debate com a Karine aqui também. Nelson, então, contigo. Então, enquanto o Rafael falava, eu estava aqui pensando na questão da educação, né? A gente que já estamos aí mais ou menos nessa idade aqui, que está aqui nesse painel, a gente foi educado muito, e continua reproduzindo isso, né? A gente educa nossos filhos para que eles tenham um bom emprego, a maioria, né, busca isso. A escola educa para isso. Os padrinhos, os amigos, os vizinhos, né? A gente olha muito e quer muito que eles estejam num emprego que dê essa sustentação. E também a gente vem de uma geração que as pessoas tinham muito orgulho de falar, eu trabalhei 20 anos nessa empresa. Eu me lembro, o dia que eu disse deu para mim isso, foi o dia que a minha colega lá na fábrica, imagina, dentro daquelas condições de trabalho, de chegar, sair de casa às 5:30 da manhã, fazer 2 horas por dia, trabalhar sábado e domingo, ela foi homenageada pela fábrica por 25 anos de trabalho. Eu pensava assim, pelo amor de Deus, essa pessoa não viu os filhos crescer, não viu os netos crescer, ela não deve conhecer os vizinhos, sabe? Comemorar o que disso, sabe? Comemorar o que disso. E agora, Rafael, eu acho que a gente está numa geração que, mesmo que a mesma educação se reproduza, a gente vê os jovens, eles não ficam muito tempo num trabalho. Ficam um tempo e largam fora. Quando tu viu, já está em outro. Então, de qualquer forma, mesmo que a educação não tenha mudado, está mudando o comportamento pelo conjunto do que o sistema capitalista está fazendo. E isso eu acho que nos faz refletir este mundo do trabalho que a gente está falando aqui. E aí, quando a gente fala das empresas recuperadas, e que eu acho que nós tivemos um boom muito forte, assim, teve um momento no Brasil que, nossa, a gente achou até que ia dar uma grande virada na economia. E não é assim, que nem o Claudir falou, não é automático, né? Agora você é empregado, então, a partir de agora, o patrão não quer mais tocar isso aqui, nós vamos tomar conta, vamos transformar numa cooperativa, todos somos donos, bonitinho, todo mundo está tocando. Na verdade, na grande maioria das empresas, a gente não mudou nem o local, né? O local que era o patrão, foi para lá, o presidente da cooperativa ocupou a sala. Como é que foi lá na cooperativa que você acompanhou, né, Rafael? Mas, às vezes, quem ocupou antes era do patrão foi o presidente eleito por todos da cooperativa. As relações sendo relações de história com relação à produção. Cara, mudar essa mentalidade é muito profundo da gente. Por isso que eu acho que quando a gente fala que nós somos a classe trabalhadora, nós estamos em todas as áreas. Ela tem que passar pela escola, passa pelas relações familiares, passa pela comunidade, pela vila, pelo bairro onde a gente mora, olhar o trabalho numa outra compreensão. Porque senão o capitalismo ele faz isso. Ele percebe um vácuo que tem e ele entra com essa coisa do empreendedor. Então o cara, ele virou um escravo, mas ele é um empreendedor, ele é dono do seu negócio. Essa autonomia, né, que você fala, Rafael, e que eu acho que eu concordo com você, não é a autonomia da escravidão, a gente não quer essa passagem do trabalhador escravo do seu patrão passar para ele ser escravo do sistema capitalista e mais miserável do que antes, quando ele era escravo de um patrão. A gente quer construir um outro modelo de desenvolvimento. É isso que a gente está debatendo aqui. E o que a economia solidária debate é isso. Nós precisamos pensar um outro modelo de desenvolvimento. Por que o agricultor tem que pegar a sua produção e entregar na mão de um capitalista que vai explorar um monte de trabalhador urbano para transformar esse produto para poder chegar no comércio num valor extremamente agregado que só enriquece? Não enriquece o agricultor, que foi aquele pequeno agricultor que plantou, enriquece a quem fez a transformação, que às vezes nem teve lá essa sua grande tecnologia, e que acaba explorando o trabalhador no seu consumo. Será que a gente não consegue fazer essa transição entre nós? Como é que foi essa experiência das cestas básicas no período da pandemia? Nós podíamos ter feito mais do que isso, mas aí nós precisamos também de linhas de crédito, por isso que eu acho que a gente não trabalha uma questão de, não, então tá, então agora vamos acabar com o Estado, vamos acabar com os patrões, e nós vamos transformar esse mundo. Eu até acho que um dia nós chegamos a esse modelo,
mas nós estamos dizendo que a política pública tem que vir de encontro a fortalecer esse modelo. Lógico que não é com o Bolsonaro. Lógico que o Temer só nos ferrou naquilo que a gente estava andando. Nós precisamos repensar o modelo de Estado, porque também eu acho que esse modelo que está aí, ele é muito longe. A gente elege e se distancia muito do dia a dia, então tem que ter algo, a gente tem que criar mecanismos em que não se afaste, sabe? Não dá para alguém ser eleito, se afastar das comunidades, se afastar do povo, do dia a dia, sabe? Tem uma interseção, uma interação direta o tempo todo, e avançar. Se nós queremos fazer um outro desenvolvimento, nós precisamos de ter políticas públicas que fomentem. Tem que ter linhas de crédito, tem que ter políticas de incentivo. No período do governo Tasso, aqui nós criamos a lei, por exemplo, que estendeu o Simples Cooperativo. Aqui as cooperativas, até um faturamento de 360 mil, não paga nada de ICMS. Depois ela passa a pagar pouquinho a pouquinho, ela só volta a pagar o que era antes de nós ter essa lei, que era pagar direto os 17%, que depois passou a 18%, quando ela chegar num faturamento de 4 milhões. Puxa, nós temos uma cooperativa aqui que tem um faturamento de 4 milhões, é legal a gente pagar também os tributos, porque eles têm que voltar em política pública que melhora a vida do povo. E é nesse sentido que a gente olha. E, sobretudo, Rafael, quando a gente debate aqui a questão do empreendedorismo, e é esse olhar que eu acho que a gente podia ter avançado mais, sabe, com os nossos governos, que criou muito essa questão dos MEI. Puxa, a gente muda quando a gente é coletivo, sabe? Você muda como pessoa, você se transforma como pessoa quando você está no coletivo. Por isso que a pandemia fez muito mal para a economia solidária, especialmente, porque a gente aprendeu a trabalhar junto, tomar as decisões junto, e a gente tem que ficar longe. Sabe? A gente tem que fazer assembleia por esse instrumento que está aqui. Quando a gente quer se abraçar, a gente quer olhar olho no olho, a gente quer fazer as combinações com mais participação ativa, sabe? E essa foi uma marca muito forte, ressentiu muito a economia solidária, a pandemia, por esse distanciamento. E a gente acredita, porque isso é o que acontece, o coletivo transforma. Mas tem iniciativas que elas são... E o sistema capitalista, ele pegou esse vácuo do empreendedorismo, e ele entrou com o empreendedorismo individual. Sabe que também na política pública, ela acabou fazendo essa confusão, que eu acho que a gente podia ter avançado mais no próprio governo Lula e Dilma, com uma política pública de economia solidária mais radicalizada, incentivando mais os coletivos, sabe? Que sejam pequenos. Em vez de você incentivar um MEI de nós vamos incentivar um modelo de MEI que tem que ser no mínimo 3. E nós vamos ter linhas de crédito para poder comprar os instrumentos de produção, para ter capital de giro, poder promover. Puxa, nós podemos transformar. Afinal de contas, na mão de quem está a tecnologia, se não é dos trabalhadores e das trabalhadoras? Sabe, é das universidades, que é onde está o conhecimento, que lá também estão os trabalhadores e trabalhadoras. Sabe, esse modelo que a gente... É esse olhar. E aí, vindo em encontro a isso que o Claudir estava falando, das relações pessoais, segundo o estudo, inclusive, que a gente ajudou, né, o Paul Singer, que toda essa construção da economia solidária do Brasil teve essa visibilidade com a presença dele, metade dos empreendimentos, eles terminam pelas relações pessoais. É difícil trabalhar junto, lógico que é difícil, a gente tem uma ideologia capitalista construída, tramada na gente desde que a gente nasceu, e é depois, quando a gente fica adulto, que a gente descobre a economia solidária. Imagina, se a gente vem com essa ideologia de economia solidária e trabalhar coletivamente desde o primeiro instante, aí sim nossas relações de convivência são melhores, mas é exatamente essas relações o nosso grande desafio, porque nós todos seríamos melhores, com certeza absoluta, não teria um Bolsonaro eleito pelo voto, se a gente tivesse avançado nessa compreensão coletiva, sabe, que transforma as pessoas. A gente teria mais esse compromisso de solidariedade também. E aí, Claudir, por fim, eu quero falar que o sistema capitalista, ele é muito rápido e, às vezes, a gente é lento. A gente conseguiu achar um caminho pelo cooperativismo, não foi? No outro século. O sistema capitalista veio, cortou os direitos por dentro do cooperativismo e aí criou as cooperativas para burlar todos os direitos capitalistas. Ficou aí as grandes cooperativas dos agronegócios e cooperativas, sobretudo de mão de obra, que tem que
feito de burlar os direitos trabalhistas. E as cooperativas começaram a ser olhadas com desconfiança. Em vez da gente abraçar esse conceito e não deixar que ele fosse tomado conta, a gente deixou que ele fosse indo para a mão dos que queriam desvirtuar. Então, eu acho que tem muito esse resgate. Esse debate do trabalho é um debate bom de fazer. E eu acho que nós estamos cheios de experiências na economia solidária. Claudir, somos mais de 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, são mais de 21 iniciativas organizadas em associação e cooperativa em todos os setores da economia, para pensar e repensar esse modelo que vai desde a agricultura familiar, que vai na reciclagem, que vai na defesa do meio ambiente, que vai na transformação do que se veste, que vem na questão dos serviços. A gente está em todos os campos, que vem na questão das finanças, do dinheiro, sabe? Com as cooperativas de crédito, com os bancos comunitários. Então, a gente tem condições, sim, Rafael, de discutir um modelo com ousadia. Não é um modelo só dos pobres para que continuem pobres, melhorando um pouquinho de vida, não. É para fazer uma mudança dessa sociedade. É para fazer uma mudança, e ela passa, sim, pelo trabalho, porque é ali que tem a exploração, e é ali que eles enriquecem, nesse formato, ou um outro formato, né, com mais ali, desenvolvendo outras tecnologias, que às vezes não estão todas na nossa mão, mas que o sistema ele vai se adaptando muito fortemente, e que a gente tem condições, sim, de construir ele junto com essas frentes que a gente está aí atuando, o movimento sindical, os movimentos sociais, o movimento de economia solidária, entre outros. Legal, Nelson, obrigado pela sua contribuição. Temos certeza que vocês disputam um modelo de desenvolvimento e um modelo de trabalho, então, na perspectiva, portanto, do trabalho decente, trabalho de futuro, né? Portanto, um projeto portador de esperança. Parabéns pela persistência, pelo depoimento, e também temos certeza que nós ganhamos ao fim da tarde aqui, trazendo o Rafael para debater com essa militância que está acompanhando aqui, essa coisa de a gente dirigir, ser detentor e dirigir uma opinião e um processo, né? O mundo debate, desde que surgiu o trabalho no início da Revolução Industrial, um setor da classe vem debatendo o futuro do trabalho. Então, esse debate que não começa hoje, não acaba hoje. Esse é um debate permanente. Eu tenho certeza que aqui a gente conseguiu dar uma nivelada sobre, digamos assim, alguns eixos que eles poderão ser determinantes, conforme for, digamos assim, a pegada dos agentes, dos sujeitos do processo, que estão os dirigentes sindicais. Eu vejo algumas lideranças comunitárias aqui participando, acompanhando o debate, e vocês, enfim, fazem a economia solidária acontecer, tá bem? De modo que eu queria, em nome da CUT, agradecer a todos vocês que acompanharam a conversa, né? São, não sei exatamente quantos, mas muita gente acompanhou, e essa coisa vai ficar circulando aí, nós vamos trabalhar em cima disso nos programas de formação da CUT, aproveitar as falas de vocês, que são falas estimuladoras para o debate, né? E vamos encaminhar também aqui alguns convites, dizer que é importante vocês, quem quiser, a hora que encerrar a live aqui, liga lá na Rede Soberania, sabe quem é que vai estar na Rede Soberania? Está começando agora, começou às 18 horas, vai estar o Zé Dirceu lá debatendo na Rede Soberania sobre aquilo que o Rafael começou a falar aqui, que é a questão de em que condição de estratégia política nós vamos enjaular a fera. Se vai ser por frente, que tipo de frente, que perspectiva, está debatendo na Rede Soberania ali, ó. Só ligar lá, botar ó, Rede Soberania, e vai acompanhar um debate extraordinário sobre a perspectiva política do Brasil no curto prazo. Dizer que a CUT, junto com as outras centrais, está tocando, então, quinta e sexta, vai ter 2 eventos importantes, em Porto Alegre, em algumas cidades do interior. Quinta-feira, 9h30 da manhã, nas agências da Caixa Econômica Federal, é bater panela, denunciar o fim do auxílio emergencial e o preço dos alimentos, né? Todos que pudessem integrar, vejo ali no site da CUT, tem a divulgação das centrais sindicais. E sexta-feira, às 5 horas, concentra na frente da prefeitura, já que não vai ter a caminhada do Fórum Social Mundial, mas vai ter a caminhada das cruzes. Nós vamos caminhar Porto Alegre, no roteiro normal de caminhadas, a partir das 18 horas, um protesto contra as mais de 10 mil mortes no Rio Grande do Sul e mais de 200 mil mortes no Brasil. Tá? De modo que eu queria encerrar, agradecer vocês, Rafael, Nelson, pela tolerância, por ter ficado com a gente, e sempre poder contar com vocês na sequência. Tá bem, Rafael? Quer fazer algum registro final? Quero agradecer o debate,
a Nelson, a você, e cumprimentar pela atividade que vocês fizeram nas revendas da Ford aí no Rio Grande do Sul, viu? É muito importante, essa história não terminou ainda, os acordos ainda não foram feitos, tem muita coisa pendente ainda junto aos trabalhadores de Taubaté e de Camaçari, e essas ações são fundamentais para a gente empunhar a nossa bandeira em relação à Ford. Então, o que vocês fizeram foi muito importante. Carreatas fizeram nesse final de semana, né? Fizemos aqui no ABC e em São Paulo no sábado. Os Tucano fizeram no domingo aqui em São Paulo, né? Então, o Fora Bolsonaro está sendo construído, né? E um pouco mais, e recuperar a decência nesse país, né? Então, agradecer de novo, Claudir e Nelson, pelo debate. Um abraço. Legal, família. Obrigado, Rafael. Nelson, tudo bem? Eu quero também agradecer de poder compartilhar um pouco dessa caminhada que a gente está fazendo, dessa construção. Eu quero dizer para vocês, está aqui, ó, gente, essa roupa aqui foi feita pela Justa Trama. Eu posso dizer para vocês quem foram os agricultores que plantaram, quem teceu, quem costurou, e isso eu acho que é um processo profundo de transformação. Segundo o Paul Singer, isso é desalienar os trabalhadores no sentido de compreender que a gente é possível, sim, promover um outro desenvolvimento. Com certeza, não pode ser tendo um presidente genocida que nem a gente tem. E estamos aí nessa luta junto, nessa construção, e temos aí lutas para fazer para a vida toda. Quem quiser conhecer mais sobre o TID, é só procurar na internet, TIDbrasil.org.br. Obrigado, Rafael. Justa Trama tem uma loja extraordinária na internet, o Justa Trama vende por internet, só olhar ali, tem os produtos todos ali, comprem da Justa Trama, comprem produtos sem veneno. O pessoal está olhando a saia verde da Nelson, se foi tingida... Levanta aí, Nelson, vai te ver melhor, pô. Foi tingida com produto extraído da natureza, na floresta da Amazônia, né? E, portanto, tudo é natural. O botão do lado ali são um botão feito de sementes da Rondônia. Mostra o botão do lado ali. Não, do ladinho ali tem botão. Isso aí. Tá bom. Já está feito aqui o comercial. Obrigado, gente. Fique em casa. Luta que segue. Um abraço. Obrigado, Ademir, Carline, Carola, aqui também no apoio técnico. Grande abraço, gente.